Olá, olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Chegando um pouco atrasado aqui no nosso espaço para fazer essa transmissão do Evangelho no Lar, neste domingo, dia 28 de novembro, hein? Menos de 30 dias para o Natal, hein? E assim, estimados irmãos, vamos avançando no tempo, né? E não podemos deixar de fazer o nosso dever, o nosso compromisso, né? De reservar alguns minutos do nosso expediente diário, né? Hoje não tem mais sábado, domingo, feriado, é tudo a mesma coisa, que temos que trabalhar todos os dias, né? Ora, nos afazeres da casa, ora nos atendimentos, né? Como terapeuta, como irmão em Jesus, para auxiliar aqueles que se relacionam conosco, né? Que desejam às vezes algum esclarecimento, apesar que os meus conhecimentos são pequenos, né? Mas sempre temos assim alguma coisa a oferecer em benefício daqueles que conhecem menos que a gente, né? Todos nós podemos ajudar, por mínimo que seja nosso conhecimento, nossa dedicação com a espiritualidade, nossa dedicação na nossa religião, independente de qual seja o conhecimento que adquirimos através das leituras do Evangelho de Jesus, né? Sempre podemos dar alguma contribuição para quem queira ouvir, né? Então, essa é uma tarefa de todos nós. Todas as religiões podem auxiliar aqueles que caminham com alguma dificuldade, né, com algum desafio, notadamente os desafios da saúde emocional, né, que são os problemas de depressão, né? Melhorar um pouquinho aqui a iluminação, né? Então, quem se dedica um pouquinho à leitura do Evangelho, no caso da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que pratique aí algumas preces, já consegue adquirir talvez algum discernimento, alguma compreensão a mais, né? Dos mecanismos da vida, os mecanismos das leis divinas, das leis naturais, das leis da natureza, né? Das leis de causa e efeito, né? Aí aqueles que já se considerem conhecedores de todas as obras básicas, né, podem adentrar o caminho da física quântica, mecânica quântica, e vão encontrar nessas ciências, né, a consolidação, a confirmação de tudo o que está contido nas obras básicas de Kardec, né? Então, há na física quântica muitos palestrantes, conhecedores, né, a música sempre é interrompida com algum comercial, né? A música de fundo. Mas não tem outro jeito, é assim mesmo, vamos tolerando, né? Vamos ter tolerância para com este fato, até um dia que possamos fazer programação com música gravada, né? Mas enquanto acessamos a internet, né, o YouTube, né, ficamos sujeitos a essas interrupções por propaganda. Mas então, como dizia, prezados irmãos, prezadas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos nós podemos dar um pouquinho de nós, do nosso
pequeno conhecimento das obras de Kardec, como também do Novo Testamento, da Bíblia, das diversas religiões, né? Então, cada um pode dar a sua contribuição. O mais importante é que nós aprendamos a respeitar todas as religiões. Não nos cabe de maneira nenhuma, e a doutrina espírita, as obras de Kardec, especialmente o Evangelho, ele contém logo no início uma assertiva de que o Evangelho não foi elaborado só para espíritas, e sim para todas as religiões que quiserem discutir, né, e abrir um pouco o leque, né, aprofundar um pouco mais as mensagens de Jesus, né? Porque nós temos no Brasil 22 traduções bíblicas, como eu já falei em outras transmissões, né? E há muitas divergências entre uma Bíblia e outra, mas isso não desqualifica nenhuma delas. Todas têm o seu mérito, né? Mas o fato é que os comentários e as interpretações, muitas vezes, se distanciam um pouquinho da essência dos ensinamentos de Jesus. Por isso que o estudo comparado das obras, né, de Kardec, inclusive com o Evangelho, né, no Novo Testamento, é válido, né? Aqui nas minhas transmissões de sexta-feira, eu faço uma leitura do Livro dos Espíritos com comentários do Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia. Então, é muito importante nós fazermos uma leitura comparada, né? Eu mesmo fiz uma leitura comparada do Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Besouro Box, né? Tá com um pouco de iluminação, com o Evangelho de outras editoras, né? E muitas vezes essa tradução do Evangelho da editora Besouro Box é uma linguagem bem atualizada. Dificilmente temos alguma palavra que desconhecemos, né? Então é uma leitura bem tranquila e traz na essência o sentido de todos os textos de outras editoras, às vezes com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, né? Então o importante é isso, nós procurarmos, no caso das obras, né, básicas, no caso das Bíblias, né? Então é muito importante nós fazermos uma leitura e um estudo comparado, para nós não ficarmos fanáticos e achar que só o que está escrito e como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo ou na Bíblia tal, da igreja tal, né, é que é verdade. Não, nós temos que respeitar, né, os conceitos e as opiniões. E no caso das obras de Kardec, nós temos uma particularidade, que elas não foram escritas por Kardec. O Kardec simplesmente compilou as mensagens recebidas por mais de 1000 centros espíritas, através da psicografia de médiuns. Portanto, que não foram os médiuns que escreveram, foram mensagens psicografadas de espíritos superiores, né? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore, não é mesmo? Para a gente saber se nós estamos bem acompanhados com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda, por espíritos, né? Se quisermos saber se são espíritos amigos, né, é só analisar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas reações em relação
a todas as situações que se apresentam para nós no nosso dia a dia, com a nossa família, né? Com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros de trabalho. É só analisarmos o comportamento de nós mesmos, nossas reações, nossas atitudes, né? Para saber quem somos e com quem estamos, contando como nossos mentores, é mesmo? Então, prezados irmãos, prezadas irmãs, com estas pequenas palavras, com todo o respeito e com toda a humildade que é dever de cada um de nós que milita na doutrina espírita, sem nunca julgar nem condenar quem quer que seja, sempre simplesmente ouvir e mostrar o bom caminho que se apresenta no nosso Evangelho de Jesus. São 28 capítulos com uma enormidade de tópicos, abordando os aspectos do amor, as nuances do amor, né? As nuances da fé, as nuances do perdão e as nuances da caridade. Essencialmente, o Evangelho é fundamentado nesses 4 pilares. Há outros também, né? Como a perseverança, a confiança, enfim. Mas os 4 pilares básicos, na minha humilde e modesta opinião, são esses 4, né? Que é o amor, a fé, o perdão e a caridade. São concepções, né? Conceitos que se complementam, né? Ok? Então vamos fazer a nossa prece de evocação a Jesus, com o nosso pedido de perdão, primeiramente pelo atraso no início dessa transmissão, que deveria ter sido às 23 horas, mas pela correria do dia, embora domingo, né, não saímos de casa, esse domingo ficamos em casa trabalhando aqui nos relatórios do meu trabalho profissional. Então, foi um dia, está sendo um dia abençoado, né? Com boas realizações, com boas conversas com nossos irmãos, nossas irmãs. Então é sempre um prazer poder compartilhar alguns momentos do nosso dia com aquele irmão ou aquela irmã que de alguma maneira busca algum esclarecimento, alguma orientação dentro dos fundamentos da doutrina espírita. Então, prezados irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. Vamos dedicar esta nossa transmissão do Evangelho no Lar neste domingo a nossa irmã e o nosso irmão que desencarnaram esta semana, né? Uma familiar nossa tia da minha esposa, a Lozenita, que Deus a tenha, o nosso irmão Jairo, da Casa Espírita de Jabuticabal, Catarina de Andrade, nosso irmão Jairo, que também
ficou algumas semanas ou meses hospitalizado, tentando vencer alguns desafios da saúde, mas nesta semana, neste final de semana, né, na sexta-feira, não tenho certeza se foi na sexta ou no sábado, que sucumbiu, né, que retornou à pátria espiritual, com certeza pelo seu espírito magnânimo de sempre participar das atividades da casa espírita, como companheiro e como médium, trabalhador, certamente está reservado para ele um local, né, e planos que o certamente é merecedor, né, para prosseguir na escalada evolutiva. Quizá todos nós possamos merecer um bom lugar na esfera superior, em função das nossas obras, por mínimas que possam ser, né, mas que possam conter, né, algum merecimento, né, para que possamos nos encaminhar para a vida espiritual de maneira tranquila e serena, sempre participando das atividades juntamente com os nossos mentores espirituais, né? Possamos prosseguir, né, vivendo a vida eterna sempre na escala evolutiva do plano maior. Assim vamos pronunciar a prece do Anjo Ismael, oferecendo a esses nossos irmãos que partiram esta semana e tantos outros que não conhecemos, né? E todo dia tem uma legião de seres que desencarnam, né? Todos possam receber as bênçãos de Deus e de Jesus. Me parece que está um pouco alto o som, né? Vou diminuir um pouco. Um pouco mais baixo, né? Prece do Anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos, a majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, seareiros do bem e da paz, amigos socorristas, prezados irmãos, como já dito em outras transmissões, peçam a Jesus. Vamos ver a prece aqui, a oração dominical, né? Que vamos fazer a leitura daqui a pouco.
É muito importante, prezados irmãos, especialmente os nossos irmãos que trabalham na doutrina espírita, é muito importante nós aplicarmos os ensinamentos que aprendemos nas obras, né, de Kardec, que é o respeito ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, o respeito às diferentes casas espíritas, o respeito às diferentes igrejas, aos diferentes pastores. É muito desagradável, né? Muito lamentável, né? Quando nós vemos, muitas vezes, espíritas mesmo criticando o trabalho de outras casas. Se nós não pudermos ajudar, né, com o nosso exemplo, não façamos críticas. Vamos convidar nossos irmãos para visitar nossas casas. Vamos nos confraternizar. Há muita variação nos programas de trabalho nas casas espíritas, como há nas igrejas evangélicas. Eu, por vezes, ouço alguns pastores aqui, através do YouTube. Tem excelentes pastores que pregam a palavra, mas há os que gostam de criticar outras igrejas. Assim como muitos gostam de criticar a doutrina espírita, porque há muitas ramificações na doutrina espírita, né? Que na verdade não são espíritas, são espiritualistas. Porque toda casa que não adota as orientações de Kardec, as obras básicas de Kardec, e trabalha com mediunidade, com mediunismo, né? Na verdade não são casas espíritas, são casas espiritualistas, né? Mas colocam na placa lá na frente, centro espírita. Na verdade são centros espiritualistas. Isso demonstra a falta de conhecimento das obras básicas, né? Então, mesmo assim, não nos cabe criticá-los, porque cada casa, cada igreja, ela é de acordo com o grau de evolução de cada um, dos seus dirigentes, dos seus frequentadores. E quem quiser verdadeiramente conhecer a doutrina espírita, é só ler as obras básicas, começando com o Livro dos Espíritos, ou melhor, começando com o livro Que é o Espiritismo, que é uma publicação bem singela, mas que resume os fundamentos da doutrina espírita. Então, aquele que não conhece, que não frequenta ou não participa e queira, tenha curiosidade inicialmente de conhecer, comece pelo Que é o Espiritismo. É a segunda obra de Kardec. A primeira foi o Livro dos Espíritos, depois o Que é o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns. Todos nós temos mediunidade e precisamos administrar esse dom, que todos temos, que é a nossa capacidade de intercâmbio com a espiritualidade, né? A nossa elevação às esferas superiores, né? Então, é preciso ler, é preciso estudar. Participando de grupos é melhor que nós vamos trocar ideias, vamos trocar opiniões. E com isso vamos aprofundar nossos conhecimentos, né? E a terceira, ou a quarta obra de Kardec, né, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois temos a Gênese e o Céu e o Inferno. Existe também a publicação da Revista Espírita, que é uma obra também importante para nós conhecermos. E mais de 1000 publicações espíritas, considerando 400 e tantas do Chico Xavier, psicografia do Chico, mais 200 e tantas do Divaldo, e mais dezenas ou centenas de outros expoentes da doutrina espírita. Então,
não é por falta de instrução que nós vamos deixar de conhecer o que é o Espiritismo. Eu vou fazer uma abertura aleatória para fazer uma pequena leitura. Abri aqui no capítulo 17, Instrução dos Espíritos, o dever. Lázaro País, 1863. O dever é a obrigação moral do homem, primeiramente para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são que os seus valores interiores. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo, e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Geralmente essas mensagens que nós abrimos, elas têm um sentido especial para nós, para cada um de nós. Esta tem um sentido profundo para mim mesmo. Espero que possa ser também para alguns de vocês que estejam acompanhando a nossa transmissão neste momento. Então, muitas vezes nós tomamos alguma atitude, especialmente no campo do trabalho, né, que vai em confronto com o interesse de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um parente, de um vizinho, né? Então, muitas vezes nós precisamos perguntar se aquela decisão fosse tomada por algum irmão que se ofendeu com a nossa atitude, que se incomodou com a nossa atitude. Se nós perguntarmos se este nosso irmão que se incomodou com a nossa atitude tivesse a mesma atitude que nós tivemos em relação a ele, como ele se sentiria se fosse o contrário? Porque há um preceito na doutrina espírita que nos diz: façamos ao outro aquilo que gostaríamos que ele fizesse para nós. Como diz o nosso texto, muitas vezes as nossas decisões entram em conflito com os nossos irmãos. Então é preciso nós ponderarmos bastante para não ofendermos as pessoas, não provocarmos as pessoas, porque nós vivemos num mundo de confrontos, de contradições, né? De conflitos de interesse, mas é preciso nós buscarmos a orientação divina, né? Para nós não ofendermos as pessoas com nossas decisões.
buscar sempre a paz, a harmonia, o bom entendimento, porque muitas vezes nós decidimos por egoísmo, por orgulho e não consideramos o direito do outro e às vezes até aprender conosco e fazer alguma coisa parecida no campo do trabalho, né? Então todos nós temos o direito de buscar, né? Mas não temos o direito de ofender o nosso irmão. Muitas vezes tentando denegrir o trabalho do outro, né? Para se mostrar superior, para se mostrar, se isso fosse extrapolado, por exemplo, por duas vizinhas boleiras, né? As duas fazem bolo e uma critica o bolo da outra, né? Não, o meu é melhor, não, o do outro é melhor, não, o outro não é bom, o meu que é bom. Então, nós temos que parar com esse tipo de situação e querer meter o dedo, né, no trabalho do outro, de denegrir o trabalho do outro. Cada um que trabalhe, né, com honestidade naquilo que se dispõe a trabalhar, né? Então, prezados irmãos, espero que essas palavras possam servir para mim serviram, viu? Claro, as palavras foram para uma situação familiar, mas vamos então pedir a Deus que continue nos abençoando, né? E que possamos semear na nossa mente, no nosso coração, as melhores palavras, os melhores pensamentos, né? Como já disse em muitas transmissões, quase todas, não quero me tornar chato, né? Mas é sempre uma lembrança, porque muitas vezes temos novos irmãos aqui conectados conosco, né? Eu costumo dizer que nossa mente, nosso inconsciente, né? O nosso subconsciente, ele é como um canteiro preparado para semear legumes, verduras, flores, plantar qualquer coisa, né? Nossa mente é um terreno fértil. Ele multiplica tudo que nós semearmos nele. Entendeu? Então, temos que ter cuidado. E a física, a programação neurolinguística, ela nos esclarece isso. Quem já não leu um livro sobre programação neurolinguística, procure ler, né? As palavras têm um poder, o pensamento tem um poder, né? Eles transmitem, transferem para o nosso inconsciente aquelas palavras, aqueles conceitos, né? Se nós expressamos conceitos, pensamentos, sentimentos negativos, nós estamos semeando no nosso inconsciente, né? E ali vão germinar, vai dar frutos. Por isso é importante nós nos policiarmos através de leituras edificantes, né? A fim de que possamos ter frutos para nós mesmos e que possamos também oferecer aos nossos irmãos que muitas vezes, principalmente neste momento, né, de desafios da saúde, né? E a imprensa, principalmente quem assiste televisão, eu felizmente nossa televisão está desligada há mais de 5 anos, eu não faço a mínima questão de ouvir televisão, de ver televisão, né? E até porque não temos tempo, né? Dado nossos compromissos de trabalho e de atividades, né? Muito importante nós enchermos a nossa agenda com atividades, viu? Porque quanto mais nós trabalhamos, né, para nós mesmos ou para as pessoas, né, melhor para cada um de nós. Nós vamos tendo mais ocupação, né, da nossa mente, né? Então, prezados irmãos, eu espero que eu não tenha divagado muito, mas são palavras que vão surgindo aqui na nossa conversa, né? Conversa não é um monólogo, né?
Eu acho que eu vou criar uma peça teatral de monólogo, viu? Eu estou todo dia fazendo algum monólogo aqui, mas que seja útil para aqueles que possam nos ouvir, né? Esta transmissão vai ficar, vou postar no grupo aqui Preces e Mensagens Espíritas. Não consigo gravar diretamente de lá, estou gravando aqui através do Facebook, né? Esse Facebook é empresarial, e também vai ficar disponível no YouTube, né? Quem ouvir pelo YouTube, peço que dê o seu like ou dislike, quem não gostar, né? E pode se inscrever no canal para dar relevância, para a gente poder divulgar esse trabalho, né? Que pode servir para alguém, né? Então vamos à prece da oração dominical, né? Como já falei também em outras vezes, mas vou repetir rapidamente, né? A oração dominical ou as orações que nós fazemos diariamente, elas servem não só para fortalecer a nossa aura, o nosso corpo astral, como também construir a egrégora de nossa casa. O campo energético, a energia magnética que se forma em torno da nossa casa é chamada de egrégora, que é a agregação das energias dos moradores da casa, né? Se tiver um morador da casa que se dedica a um trabalho como este, né, de preces, em casa, sozinho ou com seus familiares, vai contribuir para esse campo energético protetor, esse escudo protetor que é a egrégora de nossas casas. Assim como a nossa aura é o nosso escudo protetor. Ok? Prezados irmãos, vamos lá então à prece do Pai Nosso. Essa prece do Pai Nosso, quem não nos está acompanhando pela primeira vez, é uma prece que está aqui no livrinho de Caio Schutel, né? E tem várias preces. Tem esta prece aqui do Pai Nosso. Cada frase tem uma explicação, né? São 7 tópicos. E eu vou então fazer a leitura rapidamente, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto, desde o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte demos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades e que são portadores os vossos santos Espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor. E nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas.
Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, na caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Que assim seja. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, seareiros do bem e da paz. Permita-nos, Senhor, que estas bênçãos divinas possam recair sobre cada um de nós, irmãos que estão nos acompanhando nesta transmissão, que possamos cumprir com a nossa missão, que cada um possa buscar se elevar através das preces, através das meditações, através das leituras edificantes, a fim de que possamos ser luz, irradiar luz por onde estivermos, por onde andarmos, por onde levarmos o nosso pensamento e os nossos sentimentos de amor incondicional, de fraternidade, de fazermos aos outros aquilo que queremos que façam para conosco. Fiquem todos na paz, no amor de Deus e de Jesus, e até a próxima transmissão, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, às 23 horas. Fiquem na paz e tenham uma ótima noite, uma ótima semana. E até o próximo domingo, estaremos aqui com a permissão de Deus e de Jesus. Uma boa noite e boa semana a todos.